que a gente vai falar que a gente teve quando você assina um termo de consentimento livre e esclarecido, quanto realmente a pessoa está esclarecida, né? Porque se ela consente com uma proposta, né? Que ela vai sofrer alguma intervenção, né? Seja ela relacional, seja ela na prática, seja ela na mente, né? Mas o que significa o consentimento? Então, é isso que a gente, na verdade, quando a gente fala de bioética, a gente fala assim, aquela pessoa está em condições de ter um consentimento, de ter um consentimento esclarecido, de estar esclarecida, porque às vezes ela não tem condição intelectual, ela não tem condições culturais, educacionais, né, sociais, de compreender, de ser esclarecida sobre aquele objetivo. E às vezes a pessoa não explicou direito, às vezes as pessoas, né? Então é isso que esse texto está falando. Aí a gente vai discutir essa questão que a Ana colocou. De fato, a Ana quer debater, porque ela está precisando elaborar uma ideia sobre as reflexões do texto 9, entendeu? Então, é isso que é legal do debate, né? Olha, gente, minha cabeça está pensando um monte de coisa. Eu li esse texto, fiquei pensando nas questões de vulnerabilidade. De fato, é isso que a gente quer discutir, né? Uma pessoa, ela pode mesmo passar por psicoterapia? Será que ela consegue fazer uma psicoterapia? A pessoa escolheu encerrar o tratamento. Ela estava em condições de verdade de escolher encerrar o tratamento, por exemplo? Ela está em surto de mania, parou de ir no psicólogo. Escolheu encerrar o tratamento. Será mesmo que ela estava em condições intelectuais de encerrar aquele tratamento? Exato. E será que a gente tem condições de julgar o outro e não respeitar a autonomia do outro? Entende? Então, por exemplo, uma pessoa que não quer o tratamento, o médico sabe que ela vai morrer e ela não quer porque ela não entendeu, porque X. E será que ela tem condições de negar mesmo esse tratamento? E quem é a equipe para julgar essa pessoa? Entende? E ela não quer, simplesmente ela não quer. Então, à medida que... É essa que é a questão. Todo mundo tentou fazer o esclarecimento para ela do impacto da decisão dela, né? Do impacto... Então, você usa o argumento científico, o argumento lógico, o argumento fisiológico, o argumento, né? Aí a gente vai na psicoterapia, com a intervenção psicológica, falar, e como que você vai lidar com o ônus de decidir isso, né? Com a possibilidade de morte, com a possibilidade de sofrimento, lá, né? Então, essa é a questão da bioética. Até que ponto a gente acha que, porque a gente tem um conhecimento X, a gente pode julgar o outro se ele tem ou não condições, entendeu? Bia, justamente nisso que você está falando, eu também li o texto 9. Aí, assim, eu nem queria falar já, mas como já começou, eu vou aproveitar, então, já que é por texto, né? Eu achei que esse texto foi muito importante a perspectiva que ele trouxe de fazer uma revisão histórica do fato de antes ter essa questão de isolar da sociedade as pessoas que tinham alguma questão de saúde mental, por isso que as meninas trouxeram aquela questão da história da loucura, que a gente estuda bastante no 5º período, e você também fez a revisão durante as aulas agora da sua disciplina, né? E isso foi bastante interessante. Eu gostei bastante do fato dele citar, por exemplo, que na ditadura militar aumentou mais ainda essa questão dos manicômios, porque eu nunca tinha relacionado, apesar de ser que eu sabia que foi um período histórico de muita perseguição e tudo, essa questão específica da saúde mental eu não tinha articulado ainda, então gostei bastante de saber. E aí depois também ele vai falando sobre a perspectiva da filosofia, né? Que tem muitas filosofias diferentes para entender o que é ética. Então tem a questão das virtudes, tem a questão do bem-estar para a própria pessoa, o bem-estar para a sociedade, e como que isso vai sendo levado para as discussões de políticas públicas, por exemplo. Então, foi bem legal. E aí, depois, no final, o texto termina falando essas questões da autonomia, né, que é uma coisa muito importante para a psicologia.
Aí a total seria aquilo que a Motinha já estava falando, de você considerar que porque a pessoa é adulta, ela está livre para entender o que ela pode fazer com a própria vida e que ela tem que ser responsável pelos próprios atos dela, enquanto que tem essa perspectiva que inicia, segundo o texto, né, com o feminismo, de entender que a autonomia também está relacionada às condições sociais que essa pessoa está vivendo, e que isso é muito importante para o psicólogo levar em conta, né? E também ele traz que no código de ética está escrito que o psicólogo não deve impor nada para a pessoa, e essa questão mesmo da bioética ser até que ponto você pode interferir na vida de uma pessoa. Então, essa questão que a Maltinha trouxe da gestação, né, da pessoa alugar a barriga, eu fiquei pensando muito mais na própria questão do CAPS mesmo. As pessoas estão ali em situações, como o Ítalo veio trazer, das crianças e adolescentes, mas também os adultos, muitas vezes numa vulnerabilidade muito forte que também foi ocasionada por questões sociais. E aí você dizer para ela que ela tem autonomia de decidir tudo e que você vai responsabilizar ela pelas coisas, você não está levando em conta tudo isso que a sociedade produz, né? E aí eu acho que é bem importante que o texto reforce também que os problemas com isso é que tem muito pouca verba, né, cronicamente, voltada para isso, para esse tipo de política pública, e que também é muito ameaçado pela troca de governo, assim, toda hora muda um pouco a ideologia, as pessoas começam a pensar que antigamente era melhor, sei lá o quê, começam os movimentos conservadores, e aí você fica ameaçado, essas questões do CAPS, ficam essa sensação das pessoas falando que antes era melhor, que a única solução para as pessoas é deixar elas isoladas, e que também o texto trouxe que a pandemia evidenciou muito essas falhas estruturais assim na rede, porque muitas pessoas adoeceram, tiveram depressão, tudo, e não foi possível acompanhar essas pessoas. Então, como tudo isso tem que ser intricado não só filosoficamente, que ele traz todo esse panorama, mas também no mundo real. Então, cabe ao psicólogo o tempo todo estar ali conflitando com essas questões do mundo real a cada caso e entendendo o que é melhor para cada pessoa e não seguindo um protocolo rígido. Então, foi um texto muito legal. Muito bom, Ana. Boa reflexão. Eu ia falar, só que mais ligado com o que a Bia tinha dito do que o que a Motinha tinha dito. Então. Mas a Sofia, que estava em primeiro, o que aconteceu? Não sei. A Sofia estava antes de você. Bia, eu acho que é melhor a discussão ser um pouco mais orgânica, porque o meu texto não tem muito a ver com a discussão que está seguindo. Então, eu prefiro esperar até eu conseguir pensar em alguma coisa que eu queira compartilhar. Porque eu queria entender agora, pensando essa perspectiva que a Ana Júlia Peronde trouxe, né? Do texto 9. Quem leu o texto 9 pode falar agora? Quer falar agora? O Kellington aqui, entendeu? Para a gente já findar as ideias. Kellington, Olivia, Ana Júlia, Gabriela Lima. Olivia, você leu o texto 9 mesmo? Então, eu li o texto 9 que estava no Drive, não vi que tinha sido enviado no grupo, outro texto diferente. Então, porque quando eu entrei, tinha a lista de todo mundo, tipo, eu fico com qual texto. Aí eu entrei no Drive e li o texto 9 do Drive. Lá mas tinha acho que se relaciona. Mas eu acho que se relaciona com o que você estava falando, que é o que eu queria falar. Pode falar. Porque você e a Motinha estavam falando em relação a quem toma essas decisões, né? E o texto que eu li falava muito sobre como essa responsabilidade fica apenas para o médico. E o resto da equipe de saúde apenas segue assim as direções que o médico toma. Só que eu acho que tanto na equipe de saúde tem uma dificuldade de se comunicar com os pacientes e os familiares. Acho que é uma carência assim na formação de muitos profissionais de saúde e também uma falta de comunicação com o resto da equipe de saúde. Então, eu estava pensando sobre isso, em questão de quem toma essa decisão e como essa decisão é tomada, de que forma essa comunicação funciona do médico com o resto da equipe e do médico com a família e o paciente.
mas o meu texto era sobre distanásia. Esses Amiga, eu textos. acho que foi um erro honesto, porque você entrou no Drive e viu o texto 9. Acho que foi um erro honesto. Mas assim, não tá vai saber que ordem que tá em cada drive de cada pessoa, né? Então não. Está O em texto, ordem de data, na verdade. o Então, texto 9 do drive, eu falaria o nome, pelo menos, né? Mas enfim, ele tá valendo, ele também aparece em algum momento. Eu não sei nem se ele pode ser um dos textos 9 um dos textos que eu coloquei no grupo, né? Pode ser que seja. Mas é que eu avisei que eu ia mandar lá no grupo, né? Porque esse texto do Drive eu deveria até tirar, né? Foi um erro meu também. Mas eu acho que vale essa questão, né? Às vezes com outro nome, bioética relacional, né? Não deixa de ser uma questão sobre a dificuldade que a gente vê do esclarecimento, é isso, né, Olivia? Acho que E aí, gente, vocês têm que entender que uma das principais, uma das mais importantes atuações da psicologia no hospital é a comunicação. E a comunicação tem tudo a ver com essa discussão da bioética relacional, né? Tem tudo a ver com a comunicação de médico e equipe, médico-paciente, né? Então, é aonde a gente é muito... na verdade, cobrado, vou usar essa palavra, mas não é a palavra ideal, tá? Mas a gente é cobrado para falar sobre isso, como se, né, a psicologia tivesse esse saber da articulação das palavras e adequar as palavras, né, para compreensão, para flexibilização dos protocolos, né? É aí que a gente faz as flexibilizações, né? É nessa compreensão individual de transmitir a subjetividade do outro e o que o outro precisa para que as coisas aconteçam, né? Para o melhor para ele, né? Kelly, então você leu o texto 9, você que está com a mão levantada. Eu queria falar só que, tipo assim como a Ana Júlia Perón já falou, apesar dos desafios, né, que o psicólogo enfrenta sobre financiamento, desigualdade social, tentativa do retorno asilar, ele também teve um prejuízo muito grande que foi no rolê da pandemia, né, da pós-pandemia. E que também, tomando o gancho que a Martinha falou, o papel do psicólogo não é só respeitar a decisão individual também, né? Porque a Martinha estava falando muito, a Ana Júlia estava falando muito do rolê de, tipo, da capacidade que o psicólogo tem para interferir na vida do outro, tomando como modelo, tipo, decisão individual ou relativizar com a parada, relativizar com o contexto social que a pessoa está. E aí a impressão que eu tenho, pelo menos, é que a saúde mental no Brasil, ela avança só de forma ética, vamos dizer assim, quando ela adota mais essa prática baseada na autonomia relacional. E quando respeita essa diferença social e de cultura, assim, sabe? Porque o Brasil também é um país gigantesco, né? Então, bom, pelo menos essa foi a paradinha que eu tirei mais do texto, assim. Eu não sei se eu tô de acordo com a proposta do que a senhora gostaria. Não, eu tenho nenhuma expectativa, né? Não sei o que vocês vão falar. Mas, assim, eu entendo a sua questão. Não é só isso, né? A questão é até que ponto a gente vai enrijecer, né? É que o CAPS, os protocolos do CAPS são menos rígidos que um protocolo de hospital, por exemplo, né? Na questão da bioética interrelacional. Então, quando a gente vai falar de ética dentro desses ambientes institucionais de saúde mental no Brasil, CAPS e vai lá, por isso que a gente tem os projetos terapêuticos singulares, né? Os PTS, né? Ou projeto individual, né? Para isso, é para a gente ajustar até que ponto a gente vai fazer o que a gente tem que fazer adequado a esta realidade. Então, ninguém pode deixar de fazer o que tem que ser feito, né?
mas como você vai fazer, em que momento você vai fazer, isso pode ser de acordo com a capacidade daquela família, a capacidade daquele usuário daquela família, né? Porque a gente nunca vai receber uma pessoa sozinha no CAPS, né? Nunca assim, né? Claro que tem muita gente que chega lá sozinha, que nem sabe se tem família, né? Mas a importância da rede, da pessoa no tratamento dela é fundamental isso. Isso é uma coisa que faz parte do projeto, né? Então, assim, não é que a gente só vai relativizar, né, e adequar, mas a gente também não pode deixar de fazer o que deve ser feito, né? O que o SUS prega, o que as portarias daquele CAPS pregam, né? O que acontece, que eu acho que a Ana trouxe, é um desvio, né? O que a gente vem sofrendo desde a implantação desse orçamento secreto, gente, é sério na saúde, é sério, né? Assim, está tendo muito desvio de verba por conta desse orçamento secreto, porque o orçamento secreto é um ralo de roubo escancarado na nossa cara, é a legalização da corrupção, entendeu? Porque vocês diziam verba que tinha que estar indo para a educação, que tinha que estar indo para os municípios, porque a racional do orçamento secreto ela serve para os estados e para os municípios, né? Então, isso está prejudicando muito os serviços do SUS, os programas de saúde mental, né? Eu não estou falando que é só isso, né? Mas isso acaba deturpando, né, as questões das licitações, as questões dos serviços, do que é primordial, né? Então, isso é muito grave que está acontecendo no nosso país, né? Muito grave. A gente tem que abrir o olho para quem a gente vai votar, né? Porque tem um monte de deputado tal que não usa esse orçamento secreto, não usa, né? Então ele vai beneficiando, vai enriquecendo quem mais rouba, né? Isso é muito grave. E dentro dos municípios isso é muito grave também, né? Então essa questão acaba influenciando muito na capacidade de cada serviço de realizar o que deve ser feito, né? E aí isso prejudica as relações e o que cada profissional entende que aquele serviço tem capacidade para, né? Então, quando um profissional entende de como funciona a questão das verbas, o quanto de verba tem do município, ele vai requisitar isso. E aí ele vai fazer mais o que deve ser feito, né? E aí ele vai transformar as relações e falar assim, você tem direitos. E a gente vai lutar junto pelos seus direitos, porque verba tem. Né? A gente vai fazer dentro desse sistema literalmente é dentro de um sistema, de uma plataforma do governo. A gente vai fazer essa verba chegar, né? Entende? Então, gente, é um trabalho hercúleo essa questão de você da bioética relacional, porque envolve uma questão política, orçamentária, o que aquele serviço tem que fazer, então você tem que saber qual que é a potencialidade e quais são as limitações daquele serviço que você está atuando, né? Então isso é muito importante, porque isso vai influenciar até na sua escuta, né? Até no que você vai poder determinar e discutir com a sua equipe que aquela pessoa tem ou não potencial para capacidade para receber, né? Enfim, acho que todo mundo tem capacidade para receber, mas em que momento aquela pessoa está pronta, né? Então, o que a gente tem visto, gente, é uma antiética com a questão da infância, por exemplo. Outro dia eu estava ouvindo um podcast sobre essa questão da medicalização das crianças, que é uma violência. É totalmente antiético o que tem sido feito, né? Então, depois, se vocês quiserem, me pedem lá, que esse podcast está incrível, que está falando exatamente sobre CAPS infantil, sobre a questão de diagnóstico com criança, que resvala nesse debate aqui. Mas eu quero colocar o debate para correr, gente, senão eu vou ficar falando aqui. Vou na fila. Sou eu que estou na fila agora. Júlia. Júlia. Isso. Eu li o texto 1. Eu li o texto 1 e
Eu gostei muito desse texto, eu acho que é um tema que eu gosto muito, por isso que eu escolhi para ler também. Então, abordou muitas coisas que eu tive interesse e fiquei pensando sobre. Mas eu acho que uma das coisas que eu mais fiquei na cabeça, assim, foi, tipo assim, ele falando sobre a visão dos profissionais sobre a morte. Então, às vezes, eu acho que a gente, como profissional e trabalhando dentro do hospital, a gente deve ter uma certa dificuldade de lidar com isso, porque traz esse sentimento de impotência, que nem o autor trouxe. Então, às vezes, acaba que a gente força coisas para cima do paciente que não são à vontade dele, por conta desse sentimento de impotência mesmo, de achar que, tipo, a gente tem que lidar com a morte de uma forma, tipo assim, a gente tem que resolver isso, e não, como o autor falou, tipo, de uma maneira de facilitar isso para o paciente, entendeu? O processo de morte e escutar o paciente. Então, isso sobre como afeta o profissional me pegou um pouco, porque eu não tinha parado de pensar. Na verdade, eu tinha parado, mas eu não tinha relacionado ainda com a atuação. E aí eu fiquei pensando muito também é porque eu tô na Liga de Perdão, de Humanização no Saracura, e aí a gente discute muito esse assunto, né? E aí eu fiquei pensando um pouco sobre esse sentimento de impotência, e como às vezes a gente tá lá no hospital, tipo, como palhaço mesmo, e a gente escuta relatos e coisas que a gente fica pensando, meu Deus, eu queria poder resolver isso, eu queria poder falar alguma coisa para ajudar esse paciente, fazer alguma coisa para ajudar esse paciente, mas às vezes o espaço que a gente está abrindo para ele falar as vontades dele, para às vezes ele negar a nossa prática no quarto, enfim, esse espaço já está ajudando na autonomia do paciente, sabe? Então, eu acho muito interessante esse assunto e gostei muito também de quando o texto abordou as questões sobre distanásia, né, eutanásia. Então, foi um texto muito legal. Eu achei bem bacana, que tem muitas coisas que eu gosto de falar sobre e talvez com o debate tenha mais espaço para falar, então. Isso, então é um tema que esse é polêmico, né? Essa questão da distanásia, mas eu acho que o que te pegou foi a questão da impotência, né? Da perspectiva dos profissionais, né? Eu achei interessante mesmo, tipo, o que leva os profissionais a estarem impondo para o paciente, tipo assim, não estarem escutando as vontades dele. Eu acho que isso impacta numa coisa mais, tipo, cultural de como a gente enxerga a morte mesmo. E, tipo assim, os profissionais, se eles não conseguem meio que se safar da morte do paciente, eles se sentem um fracasso, né? Então, assim, essa ideia de que a pessoa morrer nas suas mãos é um fracasso, sendo que é uma coisa natural da vida, um paciente morrer, eu acho que, tipo assim, esclareceu um pouco por que os profissionais podem acabar impondo vontade sobre o paciente, não escutando como o paciente quer morrer, sabe? Eu achei interessante como o texto faz isso. Isso. É muito interessante isso. Você sabe que hoje a RT a psicóloga que é responsável técnica pela psicologia no HC, ela chama Isabela Carvalho, e ela é Isabela Souza. Ela foi minha aluna de TCC, né? E ela fez parte da Liga de Psicologia Hospitalar e tal, ela apaixonada, fez residência. O trabalho dela de TCC foi a perspectiva dos profissionais numa unidade de alto risco. Então, uma unidade super fechada, esqueci o nome da unidade agora, mas ela entrevistou profissionais, a perspectiva deles diante dessa impotência, diante da morte, diante do vínculo que ele tem com o paciente, da impotência que ele sente. Então, ela entrevistou desde dentista, enfermeira, médica, sabe? Ela fez entrevista online, depois do turno. Então, assim, geralmente as entrevistas eram à noite, as pessoas estavam na casa delas. Foi muito interessante. Pena que a gente não conseguiu publicar esse trabalho, mas está maravilhoso esse TCC dela, com a perspectiva do Viktor Frankl, né, com a obra dele, O Sentido da Vida, né? Então, ela foi interpretando as falas dos profissionais a partir da perspectiva da obra, né? De qual sentido as pessoas iam atribuindo. E é o sentimento de impotência geral, gente. Esse sentimento do inexorável, daquilo que a gente não pode mudar. Acontece que resvala naquela, né, que eu acho que o texto traz isso, qual é a função de cada profissional dentro da equipe, né? E aí, geralmente, a visão do médico é isso, né? Eu tenho que salvar, eu não posso deixar, né? Eu tenho que aumentar a vida. E aí é essa que é a questão, que é importante a formação do paliativo, né? Da formação dessa visão de que você pode tratar com cuidado, com ética, né? Enquanto essa pessoa, né, quiser, enquanto essa pessoa tiver condições, enquanto essa vida estiver pulsante aqui, né?
que é qualidade de vida enquanto essa pessoa tem vida, né? Faz sentido, Júlio, o que eu falei? Não sei se... Faz muito sentido. Eu achei muito legal o tema também da sua aluna que ela fez, achei muito interessante. Se você quiser me pede, e aí eu te compartilho com você o TCC dela, tá lindo demais, lindo demais. Muito legal. Eu fico com uma dó de não ter publicado, sabe? Mas tem um outro trabalho sobre a humanização que o Matheus fez, tá no meu Lattes, tá? Se você quiser, você acessa lá no meu Lattes, tem um link, que é a visão de humanização da psicologia, do HC. Ele fez entrevista com todas as psicólogas, eu acho que só 3 não participaram, sobre o que é para elas humanização, entendeu? Então, também tem a ver com essa questão da perspectiva dos profissionais. Então, tem trabalhos falando sobre a perspectiva dos profissionais, é muito importante, né? Só que o da Isabela foi interdisciplinar, o do Matheus foi só com as psicólogas, né? Que também está muito legal, a gente publicou. Mas, quero mais sobre o texto 1. Quem quer falar sobre o texto 1? Só para a gente... Eu posso falar também, porque tá. Tamires ou Marina? Nesse sentido que a Júlia falou da impotência do profissional, de tentar fazer tudo, o texto trouxe também que quanto mais tecnologia a gente tem na medicina, mais os profissionais podem cair nessa coisa de tentar fazer todo o possível. Tipo, eu tenho muita ferramenta, então eu vou tentar tudo que eu puder. Então, e aí quando você acha que tem tanta tecnologia que aí você acha que você vai conseguir resolver. É quando você não consegue, vem o sentimento de impotência, né? E aí, sem escutar realmente a pessoa. E aí, eu achei interessante quando ele falou da ortotanásia, que seria o ideal, assim, né? De ouvir a pessoa na morte e fazer o que ela quer, respeitando a dignidade dela. É engraçado ter que definir essas coisas, porque deveria ser o ideal, né? Mas você tem que separar e falar que tem um errado. E o quanto não tem... ele falou que tem uma resolução sobre que a ortotanásia deveria ser seguida nos hospitais, mas não tem política pública realmente sobre isso. Então, é uma coisa que eu acho que deveria ter, né? As diretrizes antecipadas, né, de vontade. Como é que chama? Diretrizes antecipadas de vontade, isso mesmo. Isso. E aí o texto fala sobre elas também. Quanto mais tecnologia, menos naturalidade, né? Então, assim, tem muita gente que não consegue entender que a pessoa morreu. Mas o coração dela tá batendo. Tá, mas o cérebro dela morreu, né? Entender até o que é morrer, né? O que é morrer? É essa questão que é quando a pessoa deixa de ser ela, né? Então, eu acho que a tecnologia, ela deixa esse limiar muito tênue, né? Então, acho essa discussão muito importante, porque isso vai falar, o médico vai falar, eu uso a tecnologia, e quando a gente fala em uso de tecnologia, a gente está falando mais gasto de dinheiro público, né? Porque quanto mais tecnologia, mais caro é. Então, essa questão da bioética envolve todas essas questões, né? Econômicas, de ego, né? De como a perspectiva da função do profissional. Bom, mas eu quero passar a palavra. Olivia, você quer falar do texto 1? Eu ia falar Marina, que puxava um pouco disso do que a Tamires falou também, que no texto 1, ele traz da morte interdita, a morte escancarada, vai trazendo essas diferenciações. Eu acho que isso puxa um pouco o que a Tamires falou da tecnologia, porque trouxe uma coisa que me chama a atenção da morte escancarada, é de ser meio banalizada, tipo, nas mídias. Então, mostra na TV, na internet, assim, pessoas morrendo aí com fotos, vídeos, e aí não traz essa questão do luto, as pessoas que estão em volta disso não conseguem fazer esse processo dessa morte digna que o texto traz também, e aí acaba tendo essa banalização. Eu não tinha feito essa articulação ainda, tipo assim, eu acho que essa coisa da morte ainda é meio que um tabu, e eu sempre fui criada, né, dessa forma, de que não se pode falar sobre a morte, não se pode falar sobre isso, então vira a boca para lá.
e aí não se fala sobre isso. E aí, quando eu li isso no texto, me chamou um pouco a atenção disso, de tipo assim, nossa, realmente, a gente vê tanto disso, tipo, nos jornais, e meio que tira um pouco disso, de uma morte digna, de processar esse processo, mas assim, deu para entender sobre a morte daquela pessoa que estava naquela situação. Então, tanto tipo acidente, assassinato, suicídio, então não tem essa possibilidade quando se traz dessa forma. Eu achei isso muito interessante no texto. E também a coisa que acho que a Olivia também tinha falado um pouco sobre a distanásia, ortotanásia, eu achei muito interessante porque eu não conhecia, eu só conhecia a eutanásia e o que ela o que era exatamente assim. Eu não conhecia o significado de distanásia, nem sabia que existiam essas diferenciações. Eu achei muito interessante que o texto trouxe isso. Sim, eu também não conhecia e eu achei muito Quer legal. falar Porque às aqui, vezes... Olivia, para todo mundo entender, se você quiser falar a definição de cada um? Sim. É porque, diferente da eutanásia, que seria, tipo, interromper o tratamento, né, para quando a pessoa prefere não seguir o tratamento, a distanásia é insistir no tratamento mesmo quando ele não traz mais benefícios para a saúde do paciente, não tem o que fazer, mas os profissionais continuam tentando encontrar uma forma de dar mais tempo ou de curar a pessoa quando não existe mais essa possibilidade. Enquanto que a ortotanásia seria assim, né? Seria a morte natural, no sentido de o momento certo, sem insistir demais no tratamento e sem abandonar ele precocemente também. Mas o que eu gostei do texto também é que tem essa, tipo, fala dessa falta de comunicação e também dessa ideia de que o cuidado paliativo não se restringe só à fase terminal, porque a gente pensa às vezes no cuidado paliativo só quando a pessoa já está próxima de morrer, só para aliviar o sofrimento diante da morte, sendo que ele pode aliviar o sofrimento em qualquer situação de adoecimento, não só quando a pessoa está próxima de morrer. Quando iniciar, né, o alívio do sofrimento e o cuidado, mesmo um cuidado sem perspectiva de cura, né? Então, quando que a gente vai começar a cuidar da morte, né, do morrer? Eu acho que a discussão que a Marina trouxe, que tem a ver com isso, né, porque é uma incoerência você não poder falar da morte e aí distancia até o cuidar da morte, você entende? Sim. E aí banalizar a morte, porque daí você banaliza, vai morrer mesmo, nem vamos cuidar, entendeu? E aí isso se torna função só do psicólogo também, igual a Thaís falou, de que teve um dia de que ela teve que comunicar um óbito 5 vezes para cada familiar que chegava, ela que tinha que fazer essa comunicação, então isso fica muito nas mãos do psicólogo também, e não do resto da equipe. Exato, na verdade ela acompanhou cinco como que fala? Notificações do óbito. Mas não é a psicologia que notifica, é o médico. Só o médico pode fazer isso, né? Só que a psicologia tem que deve acompanhar. Foi muito legal, porque nem sempre a psicologia acompanha, né? Mas a psicologia deve acompanhar essas comunicações, né? Mas é o médico que tem que falar. Isso é muito difícil, para os médicos é muito difícil, né? Então, o ideal seria tentar reunir toda a família, mesmo que espere o dia inteiro, vamos esperar todo mundo reunir para poder falar para todo mundo, né? Mas é claro que nem sempre é possível, né? Mas ninguém consegue esperar, né? Mas é muito difícil para toda a equipe, né? Não só para a psicologia, mas a psicologia, ela tem essa função do acolhimento posterior à notícia difícil, né? Então, por isso que é legal a psicologia acompanhar, porque ela faz o acolhimento das mobilizações emocionais a partir da notícia, né? Mas eu gostei muito. Eu quero voltar na discussão da Marina, eu acho que ela vai voltar
dessa questão da banalização da morte, de não pode falar da morte, parece que você está chamando a morte, né? Essa questão da nossa sociedade ser uma sociedade extremamente religiosa, e aí, por isso, a morte é um tabu. Como se a morte fosse a pior das coisas que pudesse acontecer na vida de alguém, né? Sendo que é uma coisa natural, que vai acontecer com todo mundo, a gente não sabe quando, né? Mas vai acontecer, e aí o tabu só impede a gente de poder elaborar e de poder se preparar para a morte, né? Porque, por exemplo, a minha irmã mora no Canadá, ela tem palestras sobre como se preparar para a velhice, como se preparar para envelhecimento, para o fim da vida, né? Então, enfim, é uma longa discussão, mas eu acho que ela é importante. Gabriel, vou seguir agora a mão, gente. O que eu faço? Sigo a mão? Sigo a mão. Vou seguir a mão agora. Vocês que dão seus pulos para fazer o nó com a discussão que a gente está tendo. Dá seus pulos, Gabriel. Você consegue me ver aqui? Tá tudo certo? Tô te vendo. Tô te vendo bem de cima, né? Sua câmera tá bem de cima. Beleza, ótimo. Então, meu texto é o texto 10, então eu acho que, enfim, vai ser um pouco mais difícil de entrar nessa Porque vai falar da IA, né? Eu coloquei por último esse texto, exatamente por isso. Mas, calma aí. Pessoal do texto 10, afinem os microfones aí. Eu acho interessante, acho que uma parte para conectar todos essa discussão que veio antes com o texto do texto 10, que é a necessidade das pessoas que hoje a gente tem, das pessoas, tipo, precisarem desabafar numa sociedade onde ainda é muito difícil, sabe? Eu sei que não é necessariamente por aí que vai começar o texto, mas eu faço pesquisa com IA no contexto psicoterapêutico. E eu acho que uma das coisas que eu mais observei nesse período todo é que a questão da IA é uma questão de saúde pública. Então, as pessoas elas estão procurando psicoterapia, elas estão procurando alguma forma de se comunicar, alguma forma de procurar essa comunicação. E, por vezes, a IA talvez seja a opção mais fácil de se conectar, porque é uma opção barata, é uma opção barata no caso que é até de graça, que é acessível, porque você consegue mandar mensagem da sua casa. E, nesse sentido, quando as pessoas, quando elas estão num nível de sofrimento muito alto, a gente não vai fazer essa diferenciação de onde a gente vai procurar, se essa IA ela é capacitada, se, por exemplo, os nossos dados, que é uma coisa que é muito importante, que eu venho olhando muito, que não tem nenhum tipo de sigilo quando a gente está falando sobre questões de IA. Mas ainda assim não é não é um problema quando essa pessoa está num nível de sofrimento, sabe? Quando essa pessoa está lidando com algum tipo de sofrimento. Essa pessoa simplesmente precisa ou tem alguma necessidade que essa dor acabe, que essa dor pare. Então essa pessoa ela vai recorrer para formas de conseguir lidar com isso. E no caso, a IA é uma forma muito, muito acessível da gente fazer isso. É uma forma muito fácil da gente conseguir chegar, da gente conseguir se comunicar, da gente conseguir se expressar, porque se você está 3 horas da manhã, às vezes você não vai conseguir ligar para o seu terapeuta. Mas se você está 3 horas da manhã e você mandar uma mensagem para a IA, ela vai te responder nesse exato momento. E é assustador a gente pensar que a IA não é tão ruim assim. Tipo assim, pelo menos por todas as análises, tudo que eu já fui rodando, a IA não é tão ruim. Realmente, quando a gente vai falar sobre ferramenta de intervenção, a gente não vai chegar em algo tão bom, tão forte, tão eficaz. Mas quando a pessoa tá lá, tipo assim, putz, eu quero tirar minha vida, eu não gosto muito do que está acontecendo, ela vai partir de um pressuposto de vínculo e de acolhimento que é extremamente suficiente para uma pessoa que está vulnerável. Eu acho que é isso. Nossa, eu juro que quando você falou necessidade das pessoas desabafarem, eu levantei umas 2 orelhas, assim, pensando num bichinho, assim, porque, na verdade, o ser humano, ele precisa de vínculo para viver. Tipo assim, não existe uma pessoa que não é carente. Todo mundo é carente, né? E se expressar é uma forma de existir, né? E uma forma de existir eu só existo quando alguém me vê, entende? E isso
eu me sentir existindo no mundo, porque e aí de alguma forma a IA diminui essa angústia inicial do tipo, vocês já tiveram alguma angústia do tipo, será que eu existo ou não? Né? É desesperador isso, eu já senti isso na minha vida, é desesperador. Eu morava sozinha num outro país, eu não conversava com ninguém, e o meu computador quebrou, que era a única pessoa, o único vínculo que eu tinha era com minha família através do meu computador, porque não tinha nem celular nesse lugar que eu morei. E aí na rua parecia que ninguém me via. E aí eu fui para o meu trabalho e não conversei com ninguém. Aí eu falei, cara, não existo, parece que eu não existo. Então, a IA diminui essa angústia muito forte de, olha, eu sei, porque eu tô aqui, eu tô denunciando que você está tendo uma escuta, né? Mas não é um vínculo, né? Aí não tem um afeto ali, uma troca, mas ela é minimamente suficiente. Isso é uma questão bioética importantíssima, porque vai falar assim, então daqui para frente não precisa mais de terapeuta, de psicoterapia, de analista, né? Então, eu não sei, é uma discussão que eu não sei para onde vai, mas acho que o pessoal do Texto 10 pode falar também e o Gabriel pode falar também. Mas eu acho que ela de fato, ela sustenta uma necessidade básica do ser humano, que é de se vincular, né? De se sentir pertencente e existir importante para o outro, né? Eu acho que se a gente sente que a nossa existência é importante para uma pessoa, já vale uma vida, não é? Sim, puta, eu sou importante para essa pessoa, já gabaritei a vida, né? Eu acho que isso é muito importante. E eu não sei se a IA, de fato, vai sustentar esse sentimento. Eu já senti isso, tipo, essa pessoa fala, olha, você mudou a minha vida, sabe, por sua causa. Eu falo, cara, beleza, para mim já deu, já posso, Jesus pode te chamar, né, sei lá, terra. Quem lê o texto 10? Eu queria adicionar uma coisa nesse sentido, se puder, professor, porque acho que a reflexão que eu tinha feito tem muito a ver com o que o Gabriel trouxe, que eu concordo com ele que é importante, se há essa eficiência, é importante que isso seja oferecido por questões de facilitar o acesso. Mas eu fiquei muito preocupado, enquanto eu estava lendo o texto, no como a gente está reduzindo, ou o que a gente está entendendo como cuidado, porque não é só porque é eficiente ou porque funciona a curto prazo, digamos assim, tapa um buraco, que isso pode ser reduzido. Eu acho que o caminho da IA não é substituir a psicologia, porque as questões do vínculo, até da própria presença, elas são muito difíceis de serem substituídas. Talvez isso seja uma coisa que, quando foi iniciar a psicologia, a psicoterapia online, também tenha sido uma questão. Mas eu acho que, nesse caso da IA, a gente está correndo um risco muito grande de reduzir o que é o cuidado, ou o que a psicologia deve cumprir, porque eu acho que, quando a gente fala que a IA pode fazer esse papel, a gente também, de alguma forma, está falando que o papel da psicologia é só, digamos assim, aliviar aquela dor momentaneamente. Não que isso não seja importante, porque é muito importante, mas o cuidado ele não pode ser reduzido só à dor do momento. Acho que a pessoa que está em sofrimento, ela tem que ter direito a todo o acompanhamento, a todo o processo. E se for permitido que só a IA faça isso, cada vez menos as pessoas vão ter direito a esse tratamento completo, a esse tratamento de qualidade, ao tratamento humanizado, porque a IA dá conta desse sofrimento, que, digamos assim, é imediato. Ótima reflexão, Davi. Quero ouvir a Évora, que também está com a mão levantada do texto 10, não é? Isso. Eu queria falar também, eu concordo tanto com o que o Gabriel falou, quanto com o que o Davi falou. E eu escolhi ler esse texto porque, assim, eu entendo muito pouco sobre IA, e a primeira coisa que eu penso quando eu ouço falar em AI e psicologia junto é que é algo, assim, que não tem muita chance de dar certo, mas ler o texto me fez abrir um pouco essa visão e pensar primeiro que a gente, querendo ou não, agora a IA vai estar presente na maioria das coisas que a gente fizer. Isso é uma realidade que tende a aumentar cada vez mais. Então, o texto trouxe vários pontos que me fazem pensar que talvez seja interessante, outros pontos que me fazem pensar
que talvez não seja. Por exemplo, a questão do sigilo, né, que por ser uma coisa muito recente, ainda não se tem dimensão de para onde essas informações estão indo, né, e do que pode ser feito com elas, e também não se tem a dimensão de, a longo prazo, qual que vai ser o resultado, né, dessa psicoterapia online, ou mesmo psicoterapia com algumas ferramentas de IA que auxiliem, né? Porque o ponto do texto a IA não vai substituir os psicólogos, mas a tendência é de que os psicólogos passem a usar algumas ferramentas de IA. Então, não se sabe a longo prazo qual que vai ser o efeito disso. Mas eu achei alguns pontos interessantes também no quesito de, por exemplo, o texto fala dos adolescentes que muitas vezes têm uma dificuldade maior assim em se expor e tem vergonha mesmo de conversar sobre alguns assuntos com um psicólogo humano e encontram na IA uma alternativa para conseguir falar de algumas questões sem se sentir envergonhados assim. Então isso, por mais que tenha muitas outras questões, eu achei de certa forma interessante, pensando que pós-pandemia a gente está ainda mais desacostumado com as relações humanas, e pensando nos casos dos adolescentes, isso é ainda mais impactante. E eu achei interessante também que tem algumas plataformas assim que utilizam IA para detectar palavras que estejam relacionadas com suicídio ou tentativa de suicídio. E aí o texto pontua que a IA consegue detectar isso de forma muito mais rápida que um ser humano, então pode, em algum momento, auxiliar numa prevenção também. Mas é um debate muito complexo, assim, principalmente por ser uma coisa muito nova. O artigo mesmo é de 2025. E, assim, a gente não tem realmente noção de qual que vai ser o efeito disso, o que está por trás, sabe? Então, eu fico dividida ainda, mas foi interessante ter essa visão. É muito importante. A gente não temos ainda, não sabemos. A gente não tem regulamentação, a gente não tem regulação jurídica. É tão importante essa discussão, gente, o quão é importante ter uma regulamentação, uma lei que, né, que fale, ó, um adolescente de 13 anos não pode né, falar o que quiser para IA sem que tenha um alerta, né? É uma questão de saúde pública. Eu acho que o Gabriel começou falando isso, né? É uma questão de saúde pública, de saúde mental, é igual bets, tem que regulamentar, né? Então, para mim, o debate é tão importante quanto, né? E eu acho que nós ainda não temos dimensão do impacto. E eu vou falar uma coisa: o CRP, o CFP, o Conselho Federal de Psicologia, está fazendo debates há anos sobre a IA. Se eu não me engano, tem uma roda de conversa do CFP, num evento do CFP, de 2023, e o cara já estava falando, gente, ó, ferrou. Aí as pessoas estão achando que IA vai substituir a psicoterapia. Esse era o discurso. Tem um monte de palestra no YouTube do CFP discutindo sobre essa questão da IA. Se vocês têm interesse, eu acho que o Gabriel vai ter que ouvir um pouco para poder discutir no TCC dele, né, na pesquisa dele, mas isso tem sido falado e, né, até onde eu sei, daqui a pouco sai uma resolução de como que a gente vai usar a IA na nossa profissão, né? O Júlio também leu o texto e a Nathalie. Professora, posso só falar uma coisinha rapidinha? Só para complementar, porque, enfim, como eu estou um pouco nesse meio aí por fazer pesquisa com isso, chega a ser até um pouco assustador algumas coisas. Por exemplo, tem um Reddit, não sei se você sabe o que é Reddit. Reddit é uma comunidade onde pessoas elas se encontram para conversar. E essa comunidade chama My Boyfriend is an AI. Ou seja, meu namorado é uma IA. Então, as pessoas, elas, tipo assim, substituíram, de certa forma, relações com a IA. Então, não é de se assustar de, por exemplo, na época que saiu uma atualização muito grande do ChatGPT, por exemplo, que acho que ele saiu do 4.5 para o 5.0, das pessoas falarem assim, eu perdi meu melhor amigo.
é nesse ponto. Ou seja, tipo assim, dessa questão até, tipo assim, do que está acontecendo na sociedade necessariamente, para as relações se tornarem dessa forma, sabe? Eu acho que é uma questão que vai muito longe, além de, tipo, sim, exatamente, é o filme Her completamente. Mas é exatamente todo esse questionamento, além da psicoterapia, de qual é o papel da IA, inclusive no que você falou de solidão humana, sabe? E acho que é isso. Eu também li o texto 10 e eu achei bastante interessante também, porque eu tinha essa visão que o Davi e a Évora destacou de que realmente assim, a gente não pode deixar essa questão da IA substituir a psicoterapia humana, porque acho que a questão do vínculo e humano mesmo é algo essencial assim na psicoterapia. E o que me deixou bem pensativo foi essa questão de que, apesar de do que o Gabriel falou, que é muito importante hoje em dia esse acesso mais fácil, as IAs ainda elas servem ao capital, elas ainda servem a grandes empresas privadas que não estão tão interessadas assim em garantir saúde mental para as pessoas assim. Então esse é um ponto que me deixa um pouco pensativo assim, será que que realmente tem muita eficiência, assim, já que o Davi também falou sobre essa questão de a IA trazer um certo alívio ali momentâneo, mas que é só tapar um buraco, assim, de algo que é muito mais profundo. Então, eu acho que essa questão da regulamentação das IAs, assim, na questão da psicoterapia é algo urgente e também ficar atento sobre essa questão, assim, de que a IA ainda ela serve grandes interesses, assim, privados e é algo que a gente tem que ficar muito atento a isso. Acho que isso foi o que me fez questionar mais sobre essa questão de quando eu estava lendo o texto. Gente, posso falar uma coisa, rapidão? É assim, ó, isso que o Júlio falou é muito importante, porque vocês têm que questionar esse sistema. Esse sistema não está nem aí para a vida humana, para os afetos, para as relações, ele só está se importando com o lucro. Então, é o seguinte, é o capital ganhando daquela criatura que está sofrendo porque perdeu o melhor amigo. Entendeu? Então, foda-se que causa sofrimento, que causa problema de saúde pública, eu estou lucrando. Isso que o sistema capitalista vê o ser humano como uma ferramenta para ele lucrar. Quanto mais gente tiver dependente emocionalmente, seja boyfriend, seja best friend, da IA, melhor para ele. Entendeu? E aí e quanto mais gente dependente de Instagram, TikTok para ter suas relações, melhor para quem está lucrando. A gente não pode ceder a esse sistema. Na nossa psique, as pessoas estão deturpando, achando que uma pessoa é um perfil de Instagram, de rede social. Gente, não é. Né? As pessoas não são um perfil. Todo mundo carrega uma cruz, todo mundo tem sofrimento, não está estampado, não está postado. E o que é postado é como se fosse uma verdade inexorável, absoluta e imutável. E é mentira. E o que as pessoas falam e fazem na internet causa impacto nos outros. Causa impacto, né? E aí, Bia, para só relacionar alguma coisa, que eu lembro que ano passado a gente estava até discutindo em alguma aula de que algumas pessoas que estavam procurando esse atendimento psicológico nas IAs e que tinham ali uma vontade de tirar sua própria vida, a IA meio que facilitava isso, né? Ela meio que indicava, não, procure um terapeuta, procure ajuda, mas assim, se você quer se matar, tem uma ponte próxima aí de você, então, sabe? Então, não tem essa questão do humano, não tem essa questão do acolhimento. As IAs realmente ainda é algo novo e que a gente vai ter que se adaptar com isso, porque é muito acessível, Aí mas não tem a questão da moralidade, né? Assim, do tipo, você quer se matar? Tem uma ponte ali, viu? Né? sim, e é exatamente isso, assim, grandes bilionários, assim, estão lucrando com isso,
E é algo que a gente tem que se atentar a isso, assim, A porque... IA não tem a ética das relações humanas. E eu acho que também tem uma questão que o texto fala, que a gente pode se utilizar da IA como uma forma de auxílio mesmo, assim, na psicoterapia, mas que, ao meu ver, assim, é algo que a gente vai ter que se adaptar, mas é algo ainda muito polêmico, assim. É uma discussão que vai durar muito tempo ainda. E tem essa questão também de que eu acho que algumas pessoas e algumas empresas ainda querem acabar com várias profissões assim para colocar máquinas mesmo no lugar do humano, e essa também é uma discussão assim que a gente tem que se atentar, e é algo muito próprio assim do nosso tempo histórico, e vai se desenrolar muito ainda. Exatamente. Faz tempo que está acontecendo e não vai parar, né? A máquina substituindo o homem. Nathalie, você está com a mão levantada e você quer falar do texto 10. Acho que só falta você falar desse texto. Sim. Bom, eu escolhi esse texto por curiosidade mesmo, de saber como que a IA poderia contribuir para a psicoterapia, porque a minha visão, na verdade, eu achei que o movimento que a gente estava fazendo era de não usar a IA. Então, quando eu ouço todo mundo falando que a gente vai ter que se adaptar, eu fico com uma angústia, porque olha o nível que chegou de uso, de alguém ter que usar para suprir, assim, uma falta de afeto, de escuta. Então, isso me angustia um pouco. Ainda mais que a IA não tem como reconhecer a singularidade da pessoa que está falando ali. Então, por exemplo, se ela está tratando de um luto, como a gente estava falando, né, de luto anteriormente, a IA não vai ter a capacidade de fazer todas as considerações que um humano poderia, sabe? Tem muitas coisas na psicoterapia que às vezes entram em contradição, que às vezes só um olhar humano consegue fazer isso, sabe? E essas contradições estão muito presentes na gente, porque afinal a gente é humano. Então, assim, eu duvido, assim, não sei tanto sobre isso, nunca fiz psicoterapia com IA, mas eu duvido muito da capacidade da IA de fazer isso. E também me assusta quando o texto fala que algumas IAs assistem a psicoterapia para se treinar, né? Então, assim, isso me deixa muito angustiada, e acho que é isso. A minha reflexão é mais sobre isso, sabe? A angústia de ter que trabalhar com isso futuramente, e as questões bioéticas também, que você citou, que às vezes esses dados, a Olivia também citou no chat, e às vezes esses dados serão usados para marketing, sabe lá o que vai acontecer com, né, essas pessoas que falam as coisas pro chat para fazer a psicoterapia. A gente não sabe como a IA vai utilizar essas informações. Então, a minha reflexão foi mais nesse sentido de angústia mesmo. Eu não sei se foi esse filme que o Gabriel citou, é o filme Ela. Se você puder me confirmar, Gabriel. Esse mesmo. É esse mesmo. Eu não consegui assistir esse filme porque, sinceramente, eu me senti um pouco enojada. Eu pensei em como eu poderia falar isso de uma forma mais leve, mas eu não consegui assistir justamente por causa dessa angústia. Enfim, é isso. Se vocês puderem contribuir com essa angústia minha para me aliviar, eu não sei como aliviar essa angústia. Não, assim, eu acho que é bizarramente bonito, ou bonito de uma forma bizarra, porque você vê a solidão da pessoa, entende? Então é bizarro, né? É bizarro no sentido de que não é uma relação é uma relação verdadeira no sentido do afeto, mas enfim, né? É uma discussão ótima. Nathalie, estamos todos angustiados, né?
Então, eu acho que uma forma de lidar com essa angústia é exatamente falando sobre isso, né? Com as pessoas, né? Até pode tentar falar caiado, tipo, você não vê o tanto que você é idiota, o tanto que você é bizarro, né? Xingar IA, mas assim, eu acho que a gente vai ter que fazer muita pesquisa, né? Muita pesquisa. E não é fácil fazer pesquisa sobre isso, porque quem que vai ficar falando que conversa com IA, né? Enfim. Mas eu acho que é um debate que está começando ainda, né? Tem gente que nem consegue entrar em contato com isso. Mas, de fato, né, eu também acho que a IA nunca vai substituir a potência de criação de uma relação humana. Porque uma relação de psicoterapia, né, ela se dá em outros níveis de comunicação, não só o da linguagem, principalmente da linguagem escrita, né? Então, eu acredito totalmente na relação, na espontaneidade, na associação livre, no inconsciente, na potência da criação, da relação criativa, né? Então, as relações se transformam, né? O que eu acho que aí perde todo esse poder de vínculo, né? Porque né, existem graus de intimidade de uma relação que a IA não vai poder ter, né? Então, eu não acredito que vá substituir, né? Mas isso não significa que ela não esteja, de alguma forma, atuando para substituir, né? Assim, de alguma forma, as pessoas veem, o mundo vê como isso, né? Mas a gente que está estudando, que faz terapia, né? Eu faço terapia, gente, faz 10 anos e meio agora que eu faço análise. É ridículo. Nossa Senhora. Já deu para construir uma casa. Mas só quem faz sabe do poder de uma relação, né? Enfim, acho que esse texto vai dar pano para manga. Eu vou deixar ele bem aí, tá? E não vou tirar ele da lista. Agora, o que eu faço? O Júlio deslevanta a mão, a Tamily começa a falar, e aí a gente vai seguindo? Sim, sou eu. Bom dia. Bom dia. O meu texto é o texto 3, e aí vai sair um pouco desse clima tenso, mas não vai deixar de ser um pouco. E o texto, para mim... Não vai deixar de ser angustiante, né, Tamily? Não. Para mim, ele falou muito sobre o psicólogo não ter só essa formação técnica, mas também ir para o lado da bioética, que, querendo ou não, é uma coisa intitulada mais para os médicos, para o pessoal em si da área da saúde, mas os psicólogos têm que ter isso. E aí, o que me fez pensar sobre as posturas mecanicistas dos psicólogos, que se tiver uma intervenção muito focada nos sintomas ou pegar somente o DSM, nós psicólogos nunca vamos conseguir intervir de uma forma mais individualizante do paciente. Isso aí entra num campo muito grande, tipo a medicalização em excesso, que a gente já discutiu em sala também. Então, tem muito essa parte que os psicólogos eles precisam dessa bioética, dessa postura ética, para não ficar uma coisa muito mecânica, do tipo, o paciente chega no consultório, está com tal e tal sintoma, então ele tem esse e esse laudo. E não é só isso. Então, é por isso que os psicólogos eles também devem ir para abranger mais esse mundo da ética, da bioética, e entender que toda a intervenção clínica ela tem que ter essa manipulação, essa visão individual de cada paciente, não uma coisa robotizada, tipo, tal sintoma é isso, então todo mundo vai ter o mesmo laudo, a mesma coisa. Então, de modo geral, assim, a leitura do texto me chamou a atenção nessa parte, de falar que os psicólogos devem ter esse lado ético e não só deixar para os médicos e para outra parte. Como que você fala que isso não tem nada a ver com o texto 10? Tem tudo a ver. Porque a IA é mecânica, né? A IA é mecânica. Mas não é tão pesado como a IA. Mas aí entra um pouco na IA também, conforme eles foram falando, eu fui pensando, porque hoje em dia, às vezes, você está com algum sintoma, você joga na IA e fala, estou sentindo dor no peito, não. Ele já vai te dar um laudo de ansiedade generalizada na hora. Alguém colocou aqui, daqui a pouco vai ter anúncio de personalizado de medicamento. É isso, a IA vai falar, olha, você vai precisar de tomar isso, né? Exatamente. Existe também aqueles testes horríveis online que você faz e aí já sai. Depressão severa, alguma coisa severa. Então, eu acho que a atuação do psicólogo entra de forma ética nisso, de mostrar que cada indivíduo tem a sua história de vida, tem a sua individualização, e nem tudo que está, por exemplo, na IA, fazendo um gancho agora, é aquilo que realmente está acontecendo. A gente tem que ver a história do porquê, da onde que está vindo esse sentimento, quais que foram os gatilhos,
e não só bater num diagnóstico fechado. E aí a Exatamente. bioética entra para isso. Ou, de fato, dar sentido para o que é mecânico, né? Ou, né? Assim, incorporar o mecânico psiquicamente, emocionalmente, né? E é Exatamente. você ajudar o paciente a assimilar aquele protocolo de tratamento, né? Como que ele está vivenciando aquele protocolo de tratamento. Eu acho que essa discussão é muito importante, e eu ia falar uma coisa aqui sobre essa questão do... Gravava a sessão para pedir para eu ir analisar. Tá. Eu ia falando, agora eu perdi o fio da meada. Então vai, João, você também leu o texto 3, não é? João? Não, li não. Eu li o texto 4. Ah, Eu li o texto 3, eu posso falar? Pode falar, Ingrid. Pensando nesse contexto do que estavam falando sobre essa questão de diagnóstico, que a Tami falou, sobre a questão da IA também, acho que relaciona muito com o que o texto fala muito sobre autonomia e como que a IA muitas vezes tira essa autonomia do sujeito, porque ela faz uma coisa que o texto fala bastante sobre uma manipulação do sujeito para que ele pense de uma certa forma. Então, muitas vezes ela vai manipular de uma forma que ela vai induzindo uma pessoa a pensar de uma forma e essa pessoa vai seguindo ali e não tem uma autonomia, ela não sabe sobre as informações por completo, ela não tem noção do diagnóstico que ela tem, ela não tem noção direito do que pode ser bom, o que pode ser benéfico se ela for para um tratamento correto, em buscar ajuda realmente com uma pessoa especializada. Então, essa autonomia é retirada do sujeito e ele não consegue consentir completamente, fala sobre a questão do consentimento ser realizado de forma... Ele só é um consentimento se ele é livre e esclarecido, se ele é informado, se ele é mostrado da sua forma correta, porque... O texto até pensa sobre isso, sobre algumas vezes alguns diagnósticos serem muito difíceis e que dar esses diagnósticos pode ser até às vezes prejudicial para o paciente, mas ele tem que ter essa autonomia. É direito dele a informação, é o direito dele ter a verdade sobre o que está acontecendo. Então, acho que tem muito essa questão que na psicologia mesmo a gente pensa muito sobre isso, tem muitos dilemas morais envolvendo o sigilo, o consentimento, em como a gente deve ou não informar sobre algumas informações sobre o paciente. E eu acho que tem muito isso, o texto fala muito sobre isso, sobre sempre pensar em respeitar o que seria o desejo desse paciente e o desejo dele deve ser com informações, sabendo o que ele está consentindo, o que ele está falando. Não, é muito, Ingrid, acho que você traz uma questão muito importante, porque vai falar até de tipo de abordagem terapêutica, né? Porque eu sinceramente, fico muito cismada quando as abordagens terapêuticas são fechadas, como se aquela técnica fosse funcionar para todo mundo, né? E a mesma coisa com relação a... Se a gente... eu lembrei o que eu ia falar agora com a sua fala. Se a gente olhar... Qual que é a lógica dos medicamentos psiquiátricos? Você nunca mais toma remédio, gente. Você nunca vai falar para alguém tomar. Porque a lógica às vezes, a lógica de você tomar um remédio é pelo efeito adverso que o remédio causa. Pelo efeito adverso. Não é pelo que ele foi feito, né? Então, é assim. Todo mundo que toma depressão grave toma isso daí, toma isso daí. Como que a gente vai falar que é a mesma coisa para todo mundo? Sendo que cada um sente, vive e percebe o mundo de um jeito completamente diferente. Mas aquela técnica que você faz isso na primeira sessão, isso na segunda, isso na terceira, vale para todo mundo. Espera aí, né? Será que isso é ético? Será que isso é, né? Então, assim, eu acho que isso é uma função muito... Gente, eu tenho que atender porque é minha mãe, peraí. Pode ir falando. Pode ir falando, gente.